Lição de número 51, o título é Meninos Espirituais. Meninos Espirituais é o título. É uma carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 5, versículo 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, pois é menino. Estamos dizendo assim, todos somos espíritos, todos somos filhos de Deus, mas há uns mais evoluídos, mais adultos, mais maduros que outros. Há uns que ainda se alimentam de leites, e aí não foi experimentado pela justiça. Há outros que já são experimentados, são espíritos mais evoluídos. Na apreciação dos companheiros de luta, que nos integram o quadro de trabalho diário, ou seja, quando a gente olha todas as pessoas que têm contato conosco, direto ou indireto, familiar ou não, é útil que não haja choques, briga, desentendimento. Quando, inesperadamente, surgirem falhas e fraquezas. Olha, é muito natural a gente ver pessoas que a gente conhece de longe, mais próximo, familiar, né, ou não, cometerem erros, falharem, em algum momento serem fracas. Isso é natural, entendeu? Antes da emissão de qualquer juízo, antes da gente ficar julgando, é conveniente conhecer o quilate dos valores espirituais em exame. Jamais prescindamos da compreensão ante os que se desviam do caminho reto. Muitos vão se desviar. Muitos. Lembra que nós falamos na lição anterior, veja como essa lição segunda ela é um complemento. Na lição anterior já está dito que a gente não vai controlar a vida de ninguém, só nossa. Então, é imprescindível que a gente compreenda os que vão desvirtuar-se do caminho, sair do caminho. Dos que não vão agir como a gente acreditava que agiria. É normal. A estrada percorrida pelo homem experiente é cheia de crianças dessa natureza. E nós chamamos de crianças. Por quê? Espíritos, não importa a idade, tá? Não importa a idade. Espírito não tem idade. Muitos de nós aqui já temos mais de 3.000 anos de existência. Tá certo? Então, não importa se hoje eu estou com 10 anos fisicamente. Eu tenho mais de 3.000 anos. Muitas vezes vocês vão ver crianças se portando como adultos. E adultos se portando como crianças. Isso devido ao quê? Devido à evolução espiritual. Então, a estrada percorrida pelo homem experiente está cheia de crianças dessa natureza. É natural que junto conosco muitos espíritos, muitas pessoas ainda estejam em graus de evolução diferente do nosso. Uns vão estar maior e outros vão estar aquém. Outros vão estar como nós. Não tem como nós vivermos em um mundo onde todo mundo está no mesmo grau de evolução. Na nossa família, tem uns que são bem mais infantis e imaturos, tem uns mais sérios, comprometidos, dedicados, e tem outros iguais a nós. E todos nasceram na mesma família. Entendeu? Família educada pelo mesmo pai, pela mesma mãe. Não importa, tá? Não importa. Deus cerca os passos do sábio, ele está falando aqui, continuando a lição, com as expressões da ignorância. E algumas pessoas perguntam, meu Deus, o que eu fiz para ter do meu lado esses filhos, ou esse marido, ou o marido fala dos filhos da esposa, ou os filhos falam dos pais.
ou a gente fala do local de trabalho, ou da religião, das pessoas da religião. O que eu fiz para estar em contato com essas pessoas que eu julgo tão inferior, tão infantil, tão desequilibradas? Aí ele vem aqui dizendo, Deus cerca os passos do sábio, põe em sua volta, né, com a expressão da ignorância. Como assim? A fim de que a sombra, a fim de que aqueles espíritos que nos cercam, inferiores a nós, recebam a nossa luz. Aprendam com o nosso exemplo, aprendam com as nossas palavras. Porque se nós podemos ensinar, o que adianta, vamos colocar aqui, um professor que ensina maravilhosamente bem andar ao lado de outros professores? Não adianta nada. Então, um professor tem que andar ao lado dos alunos que precisam aprender. Dessa maneira, este professor ensina, transmite o ensinamento, faz caridade, auxilia os outros a evoluírem e, mais ainda, tá? E a sua luz vai ser glorificada. Ou seja, glorificada por quem? Pelos alunos que vão dizer, este é o meu professor. Agradeço a ele por ele ser professor. Então, os sábios andam com os ignorantes, porque eles têm que ensinar. E os ignorantes agradecem os sábios que os ensinam. Um aprende com o outro. Se sábio andasse com sábio, quem é que aprenderia? Se ignorante andasse com ignorante, quem é que aprenderia? Então nós não evoluiríamos. Um tem que se misturar ao outro. Então, a fim de que a sombra receba a luz, e para que a mesma luz seja glorificada. Neste intercâmbio substancialmente divino, o ignorante aprende e o sábio cresce. Não é fantástico? Os discípulos de boa vontade necessitam da sincera atitude de observação e tolerância. Então, se eu sou um discípulo de boa vontade, estou querendo auxiliar a implantação do reino de Deus aqui na Terra, estou querendo auxiliar-me na minha própria evolução, eu tenho que estar sinceramente observando uma atitude. Se eu estou sendo tolerante, se eu consigo, se todo mundo que não pensa como eu já não quero mais ver aquelas pessoas, eu quero me afastar. Se todo mundo que é diferente de mim, eu sou intolerante, né? Não, o discípulo sincero, ele tem que trabalhar a tolerância. A tolerância é, não pensa como você, não age como você, não concorda com você, mas pode sim estar ao seu lado, porque eles são, quando lhe oportunizarem, seus alunos. A chance de você servi-los e servir a Deus, a chance de você fazer caridade. Às vezes a gente pensa assim, eu tenho que sair de casa e ir lá no bairro tal para fazer caridade. Você não deveria andar tanto para fazer caridade. Faz caridade dentro de casa mesmo. Entendeu? Tolerando os que são diferentes, tendo paciência com aqueles que agem de maneira diferente. E nós vamos aprendendo e vamos ensinando. Muitas vezes as pessoas dizem, por que adianta? O que adianta só eu de casa, vou na religião, aprendo, volto para casa, ninguém vai na religião, ninguém está nem aí. E eu digo assim, isso é bom, porque é como um professor que foi daquela casa, foi estudar, fez faculdade, volta para casa, estão lá em casa. Ah, mas eles não ligam, não aprendem, não valorizam. Não liga, não aprende, não valoriza. Se você pegar uma cadeira, sentar e quiser dar uma palestra, aí é chato. Mas se você começar a ensinar com seus exemplos, calado, quieto, então você vai começar a influenciá-los.
no chamado respeito moral. Aí, depois que você conquistá-lo moralmente, através da atitude, aí você pode ir falando devagarzinho. Tá certo? Aí eles vão aceitar, porque não tem o que falar de você. É natural que alguns mais orgulhosos, nós temos alunos também orgulhosos. O professor chega na sala, vai ensinar, o aluno quer dar uma de que sabe tudo. O professor é tolerante, entende que nem todo mundo aceita a ideia de que possa aprender de alguém. Não é fácil, não. Nós temos na nossa família, quem não tem? Uma pessoa que acha que ele sabe tudo e que não precisa aprender mais com ninguém. É natural. Deixa, calma, vai quieto, vai mudo. Vai devagarinho, você vai ganhando essa confiança, devagarinho, devagarinho. E aí a pessoa vai respeitando as suas opiniões. E aí ele diz assim, o discípulo da boa vontade necessita da sincera atitude de observação e tolerância. É natural que se regozijem com um alimento rico e substancioso com o que lhe é dado, nutrirá. Isso é natural. Que todos nós nos glorificamos, regozijamos, gostamos de fazer um banquete e nutrimos do que é aquilo que é melhor para a nossa alma. Aqui é um banquete espiritual. Nós estamos estudando a palavra, entendendo, compreendendo. Então é um banquete, cada um está se alimentando naquilo que é capaz. Compreendendo, entendendo e absorvendo aquilo que necessita e o que é capaz. Tá? No entanto, não podemos desprezar outros irmãos cujo organismo espiritual ainda não tolera senão o leite simples dos primeiros conhecimentos. Ele já traduziu a palavra leite, conhecimento. Então, é muito importante, quando eu começo a aprender alguma coisa na vida, principalmente conhecimento espiritual, eu não posso chegar para qualquer pessoa e desabar o meu conhecimento. Às vezes ela não vai entender nada. Não é que ela não quer, ela ainda está tomando leite. Ela é um espírito que a gente diria assim, ainda infantil, né? Que ela não tem condição de compreender um raciocínio mais elaborado. E nós temos que ter tolerância, paciência, amor com essas pessoas. Não é simplesmente dizer, já te falei isso, você não entende, você não entende. Às vezes ela não entende mesmo o que você está falando. Às vezes a pessoa não entende a maneira como você fala e o grau do seu ensinamento. Talvez você está ensinando algo muito complexo. Talvez você possa traduzir isso de uma maneira mais simples. Uma criança, se eu começar a falar com ela como se fosse uma adulta, ela não vai entender nada. Eu não tenho técnicas pedagógicas para interagir com o mundo infantil de uma criança. Eu também tenho técnicas para transmitir conhecimentos espirituais a todos os níveis de espíritos, encarnados e desencarnados. Então não pensa que na minha família eu trato todos iguais. Não dá para tratar todo mundo igual. Tem uns que você precisa dar mais atenção, outros você nem precisa dar atenção, ele já entende você. Outro que só cobra, só exige atenção, você dá um monte de atenção e acha que não dá nada para ele. É assim, vocês já perceberam? Tem parentes que você nem dá atenção e eles se sentem completamente atendidos. Tem outros que você se mata para dar atenção e diz que você nem liga para eles. Tem outro, porque cada um tem uma maturidade espiritual, uma evolução. E quando eu estou observando isso, eu vou entender, não dá para fazer tudo igual para todo mundo. Para uns, eu preciso parar o que eu estou fazendo para conversar. Para outros, eu posso simplesmente dizer, vai falando que eu estou ouvindo. E ele já se sente, nossa, muito maravilhoso. Tem outros que eu preciso ir até a casa dele. Tem outros que eu não preciso ir. Ele é que tem que ir na minha. Enfim, cada um é de um jeito.
E eu vou perceber essas nuances para que eu não seja intolerante. Ou seja, eu quero tratar todo mundo de um jeito só e quem quiser, que assim seja. Se não, bem. Não dá para ser. É isso que ele está dizendo. Que não vamos esquecer que alguns ainda se alimentam de leite simples, de um conhecimento muito tranquilo. Não dá nem de você falar muitas coisas. Toda criança que está falando aqui, comparando uma criança com um espírito que não está muito evoluído e o leite com conhecimento, toda criança é frágil e ninguém deve condená-la por isso. Vocês já viram aquelas pessoas que elas são frágeis emocionalmente, mentalmente? Não pode assistir um filme de terror e já não dorme mais à noite. Não pode ouvir um assunto, encadeia neles, por exemplo, um assunto mais de violência e já fica com medo de sair durante o dia, já tem ataque cardíaco, já vai passar mal, pressão alta. Então tem pessoas que são frágeis emocionalmente, mentalmente. Essas nós consideramos como uma criança, ainda é um espírito frágil. E ninguém deve condená-las pela fragilidade dela. Tem outros que já são fortes, que assiste um programa a outro, que sai na rua, que vê crime, que vai lutar na guerra, volta, casa, toca a família, e ninguém para ele. São espíritos fortes, são espíritos experientes, que nada derruba. Tem uns que já nascem conhecendo a chamada doença depressão. Tem uns que desde pequeno é depressivo, nunca passa. Tem outros que nunca conheceram a depressão. E que se você estudar a vida daquela criança que só vive em depressão, não tem nenhum motivo aparente. E que o outro tem todo um motivo para viver em depressão e nunca entrar, nem conhece. Tem uns que dizem assim, eu não tenho tempo para ter depressão. E tem outros que falam assim, eu não consigo sair da depressão. Então depende dessa fragilidade. E nós não podemos condenar ninguém. Se tua mente, ele está falando assim, se tua mente pode livrar, levantar, voar no voo mais alto, não te esqueça dos que ficam no ninho onde nasceste, lá na sua família. Não vai esquecer. Tem uns que não conseguiram ainda nem levantar voo. E onde estiveste longo tempo, completando a sua plumagem. Então, se hoje você voa alto, vê o horizonte, é independente, caça, se vira na vida, não esqueça daqueles que ainda não conseguiram igual a você. Diante dos teus olhos deslumbrados, alonga-se ao infinito, ou seja, agora que você voa bem alto, que vê longe, vê o infinito, já compreende a vida espiritual. E lembra assim, eles estarão contigo um dia. Então, hoje não estão. Se você olhar hoje no seu voo, você está voando sozinho. Sua família, todo mundo ficou. Mas um dia eles estarão com você, está dizendo. Porque a união integral está tardando. Cada um tem uma velocidade de crescer, evoluir, tem uma experiência na vida que os faz aprender ou não. Tem pessoas que toda experiência na vida, então ela cresce. Tem pessoas que toda experiência na vida, ela tira uma maldição, um sofrimento, e fica infantil, porque ela se torna vítima. E aí a vítima não cresce. Compreenderam? Eles estarão contigo um dia, porque a união integral esteja tardando. Não os abandones ao acaso, nem lhes recuse o leite que amam e de que ainda necessitam. Muitas vezes, eles ainda vão nos procurar para lamentar, para fazer-se de vítima. Não vamos ser grosseiros, não vamos ser distantes, secos, duros com ele, dizer, para com isso, você só reclama, eu tenho muitas coisas para fazer, reclamar na vida. Porque muitas vezes a gente quer exigir que as pessoas tenham a mesma evolução, a mesma compreensão, a mesma força na vida. E não tem.
Cada um é de um jeito. Às vezes você vê uma pessoa muito fraca, lamenta tudo, reclama de tudo. É uma criança espiritual. Não cresceu, só o corpo que cresce. Porque a diferença entre o crescimento espiritual e o corpo é que o corpo, biologicamente, segue a lei da natureza. Cada ano vai crescer. O espírito segue a lei do merecimento, que é a lei de Deus, do esforço. Eu tenho que me esforçar para aprender. Não basta eu ficar parado. A lei da natureza é diferente. Se eu deitar numa cama, se você botar um bebê numa cama, alimentá-lo sem ele levantar, ele está crescendo. Ele vai crescendo. Independente se ele se esforça ou não para crescer. Não depende dele crescer biologicamente. Maturidade, intelectualidade, espiritualidade depende de mim. Do meu esforço, da minha dedicação, do meu querer. Tá certo? Eu posso fugir dos problemas da minha vida, ou eu posso enfrentar os problemas da minha vida, procurando entendê-los e superá-los. Aí, eu vou me tornando mais experiente. Pessoas experientes não são pessoas que têm mais idade. Não são pessoas que passaram por muitos problemas. São pessoas que aprenderam com o problema que passaram. É diferente. Compreender uma coisa? Muitas vezes, eu passei por 10 problemas. Janete passou por 50 problemas. Ela ainda reclama dos 50 problemas. E eu, já, com os 10 problemas, já aprendi o que eu não posso mais fazer, o que eu tenho que fazer e não tenho mais os 10 problemas. Então, eu aprendi. Eu sou mais velho que ela. Espiritualmente, ela ainda não sabe o que fazer com os 50 problemas. Então, ela lembra deles, sofre com eles, sente sofrimento, se martiriza e, às vezes, se adoece. Ela está prisioneira das emoções e das situações históricas do problema, no mundo dela. Eu já me libertei. Para mim, aquilo já é passado. Já aprendi, já entendi, já falo do problema de maneira diferente, já compreendo, já uso a situação que eu passei na minha vida como exemplo para outros. Você vê como eu transformei que era problema em aprendizado. E ela ainda vê como problema. Essa é a diferença.